Meus queridos, estamos de volta aqui em mais um episódio do 2 Pontos Podcast. Estamos hoje aqui com um convidado mais que especial. Não é o Marcelo, é Júlia. Eu sabia que você ia falar isso. Então, oi gente, como é que vocês estão? Depois de, 4, 5 episódios que eu não apareci, hoje eu estou de volta aqui para vocês. Aí, muito bem. E outra coisa, para depois não ficar aquela conversinha, saiu do podcast. Não, vocês estão loucos. Vocês brigaram. Mas eu que não, ela estava Cadê meu pente? Cadê meu pente? Por isso que eu escondi. Ela estava a trabalho, né, no período de São João, ela e o esposo dela. Estúdio muito cheio. Demais, porque nesse período de São João, na verdade, período de festas em geral, mas São João principalmente, a gente recebe bastante clientes de outras cidades, de outros estados e países. Caramba, que massa. E países, inclusive, deixa o arroba aqui, Espaço Artemis, _, tá? Tatuagem, body piercing e fisioterapia, caso você queira. Então está aí a minha justificativa, tá bom? Por que eu estava sumida. Pronto. Mas já voltei. Apresente o nosso convidado. Este convidado aqui, gente, foi muito difícil a gente entrar em contato, entendeu? Com a assessoria dele. Nosso amigo Cover Richard Rasmussen. Paulista Jiquieense, Paulista Jiquieense, Marcelo Servini. E aí, amigo? E aí, gente, tudo bem? Tudo Boa bom? noite. Tudo de boa, dê aí suas credenciais para o pessoal lhe conhecer. O que você faz da vida? Primeiro, eu não sou o Richard, pelo menos, Não. né? Mesmo já tendo dado autógrafo como Marcelo. Exatamente, dizendo sempre que eu não sou, mas as pessoas não me ouvem, né? Eu acho que eu falei bem, que eu acho que é aquele patuá dele ali que ele tá carregando. Esse aqui eu Deve ganhei ser. E o do... Richard também tem, não tem um. Aí quero saber depois Ele da tem história. uns dentes assim, com uns dentes de leão, parece um negócio assim. É bem rústico, né? É, bem rústico. Sim, amigo. Pois é, sou de São Carlos, interior de São Paulo, né? Sou biólogo, fiz biologia lá na UFSCar, depois fiz mestrado, doutorado, tudo lá em São Carlos mesmo, na UFSCar. E vim para Jequié há 14 anos. Estou aqui sendo professor da UESB de genética e evolução já há 14 anos. Já me sinto jequiense já. Professor muito querido, viu? Famoso. Se você que tá assistindo a gente não conhece Marcelo Servini, então você não conhece direito o pessoal da UESB, porque todo mundo de lá conhece Marcelo Servini. Não, eu sempre ouço falar, né? Um amigo em comum nosso, né, Tiago, fala muito bem de você, Tiago Vilas Boas. Um abraço aí pro Tiagão, Tico. Oi, Tico. É. Não fala não que eu tô devendo um bolo pra ele do meu aniversário. Vixe, mas ele deve estar estragado, então já. Então, O o bolo. bolo não Guardou existe. o bolo? Claro tá. que não existe. Então ele não lhe ouça, né? Tipo isso. Mas aí, Marcelo, me conte aí, por que biologia? Você poderia ser qualquer médico, professor de história, advogado. O que foi que teve na sua vida assim que você ficou encantado pela biologia? Cara, então, acho que a biologia foi desde sempre. Nunca pensei em alguma outra coisa sem ser biologia. Desde criança, eu era muito viciado nesses documentários de vida animal, né? Sim. Tudo bem que eu queria no início da década de 80, a gente não tinha tanta coisa como a gente tem hoje, mas a gente tinha lá na TV Cultura, passava muito documentário sobre a vida animal, né? Sobre os oceanos, etc. Custou, né? Já custou, exatamente. Então eu sempre gostei muito, sempre Foi adorava. meio que o foco, né? Tipo assim, não, Exatamente. quando eu crescer, eu vou ser biólogo. Na escola, sempre gostei de outras disciplinas também, de química, física, mas geografia, gostava muito. Mas nunca tive dúvida. Quando eu fui prestar vestibular, escolhi biologia, não coloquei outra opção. Então foi uma coisa desde sempre, não foi nada doloroso ou, nossa, o que eu tenho que fazer? Não, foi sempre. De dúvida, sempre, né? Desde sempre eu fui curioso com a vida animal. Gostava muito desses Mas você é curioso programas. assim, quando você era garoto, você era curioso com a vida animal. O que você fazia assim diferente? Você dissecava gato da vizinhança? Não. Fazia uma coisa assim. As vizinhas assim, cadê Muito florzinha? peculiar. Florzinha sumiu, tá lá, florzinha aberta lá. Ao contrário, eu ficava com dó quando acontecia isso, né? Oxe. Tanto que eu lembro até quando eu era moleque, eu gostava de tacar fogo em terreno. Temos um piromânico. E uma vez apareceu um lagartinho lá na casa do meu pai e ele falou, tá vendo, você taca fogo no terreno, você mata todos esses bichos aí. Aqui já me deu uma traumatizada, falei, gente do céu. Ao contrário, eu falei, não quero matar, eu quero, né, cuidar, né?
Então, assim, foi uma coisa muito natural. Não teve um... Eu acredito que mais por essa questão mesmo de assistir muitos programas nesse sentido, né? E sempre gostei muito de ciência em si, ciência em geral. E aí acho que a biologia acabou aflorando desde sempre e tô com ela até hoje. Como você era na escola? Era tipo o melhor da sala em ciências ou você gostava e ficava na sua? Não, eu nunca fui o melhor da sala, mas sempre fui bom aluno, né? Sempre fui bom aluno, nunca tive problema para estudar. Era a galera do fundão? Era do fundão, mas estudava. Eu sempre gostei de estudar. Minha mãe nunca teve pedido pra eu... Traíra, então. Eu participava das duas. Passava cola. Eu participava dos dois grupos, né? Sim. E falando em geografia, gente, que ele citou, viajou para mais de 60 por aí, mais 60 de 60 países. Tem noção? Mais ou menos. Talvez tenha a ver também com gostar bastante de geografia, né? E viajar, né? É isso. Então, tipo assim, você já tem um espírito aventureiro. Tem. Viajar acho que é uma das melhores coisas da vida, né? A gente aprende demais com isso. A gente vai falar sobre isso. Agora, voltando à questão da biologia em si e da questão do curso, você sabia desde sempre que queria ser biólogo, né? Queria trabalhar na área. Mas e a questão de ensinar? Como é que veio? Foi algo natural? Você já tinha, tipo, entre aspas, tá? Uma vocação? Ou foi algo que você pensou, não, vou testar? Olha, ser professor acho que não foi tanto como ser biólogo, né? Mas a gente acaba... Eu sou licenciado e bacharel, né? Então, licenciado a gente tem... Né, todo o aprendizado para estar em sala de aula e tudo mais, mas professor acho que é uma coisa muito, no meu caso aconteceu, né? Eu não dava aula antes, não dei aula em cursinho, nada disso, eu sempre dei algumas aulas particulares, mas uma coisa muito pontual assim. E aí quando a gente passa num concurso, tanto para fazer pesquisa quanto para ser professor, né? Então eu acredito que, mas eu sempre gostei dessa coisa de ensinar, mas nunca pratiquei isso desde sempre, né? Tem gente que dava aula no cursinho de biologia desde sempre, né? Eu nunca tive vocação, né? Não tinha essa experiência antes, não. Só coisas muito pontuais. Aí a gente aprende mais mesmo na prática, né? Então a gente chega aqui no meio de um semestre, você foi chamado para ser professor. Essa disciplina, você cai aqui num lugar diferente de onde eu sou, Toma né? aí, opa! E aí a gente vai aprendendo, né? Com o tempo, a gente tem algumas metodologias que a gente sabe o que deve ser aplicado ou não, mas acho que 90% é ali na experiência geral, no suor ali. Você teve no início alguma dificuldade? Ou foi de forma natural e gradativa, assim? Eu acho que quem teve mais dificuldade foi os alunos entender meu porta-porteira, né? O porta-porteira, acho que não sai de mim, né? Do interior de São Paulo. E eu para entender também o que eles falavam. Acho que no começo deu um pouco nesse sentido. Eu acredito que eles tenham sofrido mais do que eu, né? Porque eu que ensinava, né? E eles que tinham que aprender. Eles tinham que aprender. Mas eu acho que foi uma coisa bem natural, assim. E como eu passei também num concurso com disciplinas que eu gosto muito do assunto, toda a parte de genética e a parte de evolução, então você gosta do assunto, as coisas fluem mais facilmente, né? Então acredito que com o tempo fui conseguindo me adequar e melhorar nos mecanismos de aprendizagem e tudo mais. Mas foi uma coisa também, essa eu não vou dizer que foi totalmente natural, porque a gente entra no meio do furacão, né? E com todas essas diferenças, pequenas ou não, mas são diferenças, né? Mas isso nunca foi um problema, não. Acho que foi tudo se encaixou tranquilamente. Você já é biólogo há quanto tempo? Eu me formei em 2002. Ninguém faça cálculos aí, tá? Entrei em 98, me formei em 2002, aí entrei no mestrado em 2002, terminei em 2004, e entrei no doutorado em 2004, terminei em 2009. Então, dentro da universidade, sem ser professor, mais ou menos. Eu, a partir de contatos com amigos que são biólogos, né, que se formaram em biologia também, que gostam bastante também da área, eu tive, tipo assim, uma perspectiva maior do que seria a biologia, por exemplo. Porque quando a gente fala de biologia, a gente pensa o quê? Bicho e planta. E aí, tipo, por exemplo, tem uma amiga minha, beijo, Thay, que ela trabalha com fazendo teste de água com, sei lá, rotífero, de liminologia. Sabe? Você conhece, né?
tem um mundo muito grande dentro da biologia que quando a gente pensa só bicho e planta, é muito mais. A biologia é muito grande, né? Tanto que o biólogo sofre com isso, né? A pessoa vê uma planta, que planta é essa? Que bicho é esse? Como se a gente soubesse tudo. De tudo, de tudo. E a biologia é muito ampla, você tem área de atuação, muita coisa. Essa parte da genética, no caso, por que você escolheu a parte da genética? Eu quase sou um filho da Dolly, cara. Lembra da Dolly, a ovelha Dolly? Não sei se vocês vão lembrar. A Dolly é de 98, 97, 98. É bem a época que eu fui prestar vestibular para biologia. Ela deve lembrar da novela O Clone. O Clone foi a versão peraí, por quê? da novela da ovelha Dolly, que foi o primeiro, aqueles de clonagem que foi feito. Tá. Clone. Tá. Não, agora me situei. Da questão da clonagem da ovelha. Pronto, me situei, tá. Eu, na verdade, de novo, eu sempre gostei de várias áreas da biologia, mas eu acho que a Dolly foi aquele começo mais midiático um boom, né? da tecnologia. O pessoal chama de engenharia genética, né? Que era uma coisa de a gente manipular essas coisas. Então, tanto que quando eu prestei vestibular, foi o ano anterior, as taxas para você passar a pontuação que precisava subiu absurdamente por causa do boom que a Dolly gerou. Outras pessoas começaram a falar, muitas pessoas se interessaram, também. exatamente. Mudou assim absurdamente as notas de corte que a gente tinha antes nos vestibulares, né? Por causa, então, acho que a Dolly talvez tenha dado um empurrãozinho. Mas eu sempre fiquei muito aberto na graduação. Tanto que eu resolvi, olha, o que eu fizer na minha monografia, eu não vou trabalhar na minha pós. Aí eu acabei fazendo minha monografia na botânica, trabalhando com botânica, e aí eu falei, então agora eu vou fazer meu mestrado, meu doutorado na área da genética. Aí só trabalhei com a genética desde então. Mas normalmente fazer o que as coisas. Exatamente, não, é porque geralmente tem essa parada mesmo dentro da universidade, né? Que às vezes o seu foco de estudo, por exemplo, no meu caso, né, que eu fiz, de TCC é uma coisa, e aí se você for fazer uma pós ou então mestrado e tal, vai ser o mesmo ramo. Mas isso é o normal de fazer mesmo, mas como eu tava meio aberto ainda às coisas e eu tava gostando mais da genética em si. Aí eu falei, não, então para abrir um pouco a mente também, senão a gente, como você falou, né? Acho que só tem planta ou só tem animal. A gente se forma biólogo, muito ou trabalha com planta ou trabalha com bicho. Ou trabalha com a genética ou trabalha com a ecologia. Isso no começo, né? Hoje em dia está tudo interligado. Na verdade, sempre esteja tudo interligado, né? Que a gente, quando vai se formando, a gente vai fechando essas gavetinhas das outras coisas, né? E dentro da biologia, o que você mais gosta? Qual o segmento que você mais tem afinidade? A área da genética em si, mas eu gosto muito de evolução, né? Do ensino de evolução, entender a biologia evolutiva. Como é? Como é o quê? Dá tipo assim um resumo do que seria essa área da evolução. Vixe, um resuminho? Vamos. A evolução é entender a origem, né? E como que todas as relações entre as espécies que existem e que já existiram, né? Então a gente tem alguns mecanismos genéticos que fazem as coisas mudarem ao longo do tempo e a gente consegue entender essas relações de ancestralidade dentro de toda a biodiversidade que a gente tem. Tem os mecanismos que levam a essas mudanças, tem vários outros conceitos importantes, mas a gente consegue entender as relações entre a gente e os outros grandes primatas, relação entre o que são os felinos, né? Então as relações entre eles, tudo isso tem a ver com a questão da genética em si, né? E a gente consegue entender esses mecanismos que levam à formação de toda a biodiversidade, desde a origem da vida até hoje. Então é uma coisa bem integradora da biologia. Você tem que, né? Tem várias áreas da biologia se integram para a gente entender o processo como um todo. Eu acho mais fascinante de tudo. A teoria da evolução ainda é atual? Ainda estamos evoluindo como espécie? Bom, isso aí tem que responder em duas situações. Primeiro... Ou a gente parou no tempo? Não. A gente desacelerou a evolução? Vamos por partes, né? Por partes. A primeira... Por favor, prestem atenção. Vamos numa aula, tá? De evolução. Não, a primeira situação é que a evolução a gente associa muito a progresso, né? Sim. Quando você fala, estou evoluindo na guitarra, você tá melhorando. Mas evolução biológica não quer dizer progresso, quer dizer mudança ao longo do tempo. É isso. Né? Então as mudanças... E o tempo indeterminado. O tempo que a gente tem aqui na Terra, né? Desde a origem da vida até agora. Então são mudanças ao longo do tempo, né? Isso é a primeira coisa. Então tudo está evoluindo desde que esteja mudando ao longo do tempo. Aí o que acontece? A gente consegue dar uma driblada nos processos da evolução.
né? Porque, por exemplo, a gente tem algumas doenças, por exemplo, que se a gente não tivesse com os estudos científicos para cuidar de uma doença, tratar, né? Coisa simples, como diabetes, por exemplo, né? Imagina no mundo real sem ter a insulina, sem ter os mecanismos para você minimizar os efeitos da diabetes, né? A gente consegue driblar isso com o nosso conhecimento, várias questões relacionadas à evolução dentro da nossa espécie, né? Então a gente consegue parar nesse sentido, que eu tô te falando, parar seria nesse sentido, dar uma driblada em alguns processos, né? A gente aumentou nosso tempo de vida, graças a que a gente, vários mecanismos que a gente aprendeu dentro da ciência de como minimizar problemas, cuidar de problemas, né? Então, nesse sentido, a gente está adiando o processo ao longo do tempo com a gente, mas pensando em evolução biológica é uma mudança, né? Então, a gente está mudando também ao longo do tempo. Então, o processo evolutivo continua. A gente mudando para melhor? Então, não necessariamente, né? Então, porque não quer dizer que estamos evoluindo que seja para melhor. Por isso que eu estou dizendo, não tem a ver com progresso, né? Não é o progresso necessariamente, é uma mudança. Então, aí depende do ponto de vista, né? Tem coisa que a gente está melhorando mesmo, né? Tem coisa que a gente acaba melhorando, mas toda a nossa alimentação hoje, né? Plantas, os animais que a gente come, é tudo fruto de melhoramento mesmo, que a gente chama de melhoramento animal. A gente aumentou características de interesse econômico. Então ocorreu uma melhora nesse sentido. Mas é muito específico, né? Não quer dizer que a evolução seja melhor. Mas nesse caso acabou chamado um melhoramento. Teve esse dedinho aí para ajudar. Mas por que eu te perguntei? Porque assim, nós estamos na era da tecnologia. As IAs aí tomando conta, e tá surgindo agora aí os robôs, né? Os humanoides, né? Estão chamando os robôs humanoides. Então a gente tá... Eu acho que a gente tá naquela fase dos Jetsons. Logo vão ter mochilinha nas costas, tá o carro voador. Inclusive, a Sony lançou aí um protótipo do primeiro carro voador mesmo. Carro lindo, levanta e... É mesmo? Eu não vi protótipo ainda. Pois é. Assim, mas eu já vi da mochila. Aí a gente tem um progresso na tecnologia, né? Exato. Mas o que acontece? Aí vem um reflexo. A tecnologia faz com que as pessoas fiquem mais dependentes. E mais dependentes, elas ficam mais impacientes. Hoje a gente sabe quanto tempo nós temos celular e muitas das pessoas não têm nem tempo de paciência para olhar uma mensagem. As mensagens estão ficando mais curtas, né? Você manda um texto grande e informações rápidas. O podcast mesmo, antigamente, o podcast era de 4, 6 horas. Quando entrou em ascensão, que todo mundo que era novidade, 4, 6 horas de podcast. Hoje não, hoje é 1 hora, 1 hora e meia, porque ninguém tem paciência para assistir. É verdade. Sim. Entendeu? Aí, por isso que eu te perguntei essa questão da teoria da evolução. Com isso, a gente está comendo mais produtos industrializados, porque a gente está apressado. Não é isso? Isso, de certa forma, não vai afetar a evolução? Pode. Biologicamente falando. Em relação a mudanças, as coisas podem acontecer, né? Mas só você falou mesmo da rapidez hoje em dia não tem tempo para mais nada, né? Tem alguns estudos que já indicam, né? Que essas gerações que estão... Essa geração de agora, que está nascendo agora, ou que já tem... Não sei exatamente a data em si, mas é a primeira geração em que os filhos têm um QI mais baixo do que os pais. Tudo bem que QI é uma coisa muito ainda contestável, tudo mais, sim, né? Sim. Mas assim, é fruto dessa correria de hoje, da tecnologia que muitas vezes, que obviamente ela é muito importante e benéfica pra gente, mas você acaba diminuindo o pensar, o interpretar e tudo mais, né? Sim, tem essas questões aí dos malefícios. Isso, então isso pode influenciar de alguma forma nesse sentido, né, no sentido de melhora, né? Que não necessariamente a evolução biológica está relacionada a isso. Exatamente. Né? Então essa questão também da alimentação e tudo mais, né? Hoje em dia cresce muito um movimento chamado slow food, né? Que é o contrário do fast food, é você gastar mais tempo preparando a sua comida de mais qualidade. É claro que tudo isso interfere na nossa vida no geral. Tem que ver também como é que é o contexto, né, da vida da pessoa. Claro, você consegue fazer isso ou não. Infelizmente, todo mundo vai ter o tempo, vai ter, né? É claro, tudo isso está dependendo do sistema que a gente vive, né? Nossa vida hoje em dia é correria total. Se você não está correndo, parece que você está fazendo alguma coisa errada. Sempre falo, se você tiver lá 1 hora para você poder ficar olhando para cima, para relaxar, parece que você está fazendo, você não está fazendo nada porque se sente mal. Marcon é assim. Não pode ser assim, né? Eu sei que tem muita gente que não tem tempo para nada mesmo, mas isso era uma coisa importante para todos os processos, para a gente
ter até em todas as circunstâncias a gente conseguir pensar nas coisas, né? Assim, muito da ciência vem desse tempo para você pensar, para você também o famoso ócio criativo, né? O ócio criativo, então, exatamente. Tudo isso. Então, assim, eu acho que a tecnologia ajuda muito a gente em muita coisa. A gente está começando a medir os reflexos disso, enquanto que isso pode atrapalhar o aprendizado, ou como pode melhorar, né? Então, é uma pergunta que você pode ir para qualquer um dos lados, eu acho. Né? Então, acho que não tem uma resposta em si. E sobre se a teoria ainda você perguntou se ela ainda é... Se ainda é atual. A teoria da evolução ainda ela é atual e ela foi complementada com outras coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo que também interferem nesses processos de mudar ao longo do tempo. Então ela ainda é atual e complementou com alguns conhecimentos novos que a gente teve aí ao longo desse tempo todo aí. E durante esse tempo de evolução, você acha que a gente desacelerou um pouquinho ou a gente está ainda na média, está na velocidade, no seu ponto de vista? Mas em que sentido você Na diz? evolução. Então, acho que isso não tem como medir nada em si, assim, né? Depende muito em que contexto, se é um contexto mais fisiológico, se é um contexto de desenvolvimento social, cognitivo, né? Então social, aí é mais que a biologia, né? Não é só a biologia, né? Entra então... toda essa questão social mesmo, né? Exato. Agora tem uma questão aí, que eu tô batendo com várias coisas que eu em particular estudo, né? Eu só vejo e aí que eu estudo outros assuntos, mas aí a gente tá falando sobre a questão humana, né? De evolução humana, no caso, principalmente com essa questão. Exato. Sim. Agora sim. Você tem como retroceder. Essas modificações todas que estão acontecendo não é no sentido da Terra se renovar. A gente está causando acelerando essas mudanças, né? Que estão acontecendo na Terra, em todos os sentidos, né? De temperatura e tudo mais. A Terra tem alguns ciclos específicos em que ela fica mais fria, mais quente, e isso interfere, obviamente, em toda a distribuição da vida, das espécies e tudo mais. Mas hoje em dia a gente está acelerando absurdamente os processos, né? Então a gente está acidificando os oceanos, o desmatamento e tudo mais. Então, vários pesquisadores dizem que a gente já passou do ponto de não retorno, ou seja, já não vai ter. A gente consegue remediar algumas coisas, mas os processos já estão muito adiantados. Então, assim, eu acho que para que a gente consiga que não aconteça as catástrofes que já estão anunciadas que vão acontecer, a gente tem que ter uma mudança muito importante, que não é só de consciência, de sistema de vida, de diminuir consumo, é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente você também usar menos a água da sua cozinha, que também é importante, né? Então são mudanças globais. Mudanças globais precisam de ações globais. E a gente vê cada vez mais que o mundo não está querendo ser global, né? Preocupada com isso. Então, assim, pensando biologicamente falando, a gente estamos caminhando para um futuro bem complicado. Perturbador. E falando em relação a isso, você está falando sobre a evolução genética, a questão do estudo do DNA hoje, os avanços do estudo do DNA. Hoje o que se descobriu hoje do DNA? Existe alguma forma de ter a gente conseguir prever doenças? A gente tem muito conhecimento, né? Depois, acho que nos últimos 30 anos, a gente conseguiu conhecer muito mais as informações escritas no DNA, vamos dizer assim, né? Então a gente já tem hoje vários testes, vários trabalhos indicando que determinadas variações em regiões específicas do nosso DNA têm uma maior proporção a ter determinadas doenças ou não, risco de ter algumas doenças ou não. Então você tem hoje em dia vários testes já validados que você consegue aumentar você tem uma maior probabilidade de ter determinada situação. Não quer dizer que vá ter, né?
Sim. E então, hoje em dia, isso você tem prognósticos específicos. Você tem determinadas variações no seu DNA nessa região específica, você tem uma maior propensão de desenvolver Alzheimer. Né? Por exemplo, tem aquela parada dos testes, né? Que às vezes você recebe em casa. Você já tem várias empresas que fazem testes específicos nesse sentido, prognóstico, né? Com marcadores, não é isso? Eu digo isso porque eu já pesquisei. Sem pensar em doenças genéticas. Tem algumas doenças genéticas que a gente já sabe, tem a causa e tudo mais, efeito. E hoje em dia a gente tem tecnologias que já tá conseguindo minimizar isso. E no DNA mudar alguma coisa no DNA para que você não tenha uma doença genética, ou minimize os efeitos de uma doença genética. Então a gente está nesse nível também já de conhecimento do DNA. Mas a gente tem muita informação, cada dia a gente tem mais informações sobre isso, né? Possíveis prognósticos de doenças, de maior chance de desenvolver determinados tipos de câncer. E aí com o prognóstico você pode evitar coisas que acelerem você poder ter determinada situação, né? Então isso hoje em dia é muito forte. Eu vejo algumas postagens falando que alguns laboratórios, cientistas descobriram a cura de tal tipo de câncer específico, um câncer específico, a câncer de pele, parece que saiu por agora também. Isso também deve ter sido também através do avanço do estudo do DNA. Em tratamentos, em resposta a medicamentos, né? Hoje em dia essa medicina o conhecimento mais específico cresceu muito, né? Que a gente chama vou usar só um termo técnico aqui, que é a era da genômica, que a gente fala que a gente tem um conhecimento muito global, de muita informação ao mesmo tempo. Então a gente consegue, comparando DNA de várias pessoas, de vários lugares, né? A gente consegue chegar a conclusões desse tipo. Isso daí já entra na parte da estatística dentro da biologia? Não tem como fugir. Quem quer fugir da estatística indo para biologia, sinto muito. Vamos ter uma má notícia para você. Não vai fugir nem se for para genética, nem se for para ecologia. A estatística faz parte do céu, tem um amigo que trabalha com essa parada de gráfico de estatística que eu fico, meu Deus do céu, como é que consegue? Você conhece Paulinho? Paulo Barros? Sim, conheço Paulo Barros. Pois claro ele faz essa parada. Faz bem. Nossa. É complicado demais, tu tá doido. Só para complementar, por exemplo, essa questão do DNA, hoje em dia a gente sabe que existem variações, tanto para ter ou não maior proporção de ter algumas doenças, mas também para responder de forma diferente a diferentes tipos de medicamento. Então, por exemplo, uma pessoa que está com depressão, por exemplo, geralmente se tenta um medicamento com uma dosagem, não dá, vai reajustando, né? Hoje em dia é possível, né? Não sei se vai acontecer, mas é possível a gente ver as variações que existem entre nós e saber qual medicamento você vai responder melhor individualizado. A partir da análise, apesar da análise das variações do DNA das pessoas, é uma coisa mais personalizada, né? Se a indústria vai incorporar isso é outra coisa, mas é um caminho para esse tipo, não só para medicamento e resposta, como para a questão nutricional também, né? Como que você lida com determinados fatores da alimentação que você absorve mais ou menos, exatamente, toda essa questão, com esse conhecimento grande que a gente tem do DNA. Agora, saindo um pouco da parte da classificação, não é da biologia, mas da classificação de humanos, né? Como é que fala? Homo sapiens. Do Homo sapiens. Tem mulher sapiens também. Risos. Vamos, indo para a parte animal, eu vi que, corrija-me se eu estiver errada, o pessoal conseguiu desenvolver ou foi replicar uma espécie era um lobo, alguma coisa assim que existia antes e que estava extinto. Como é essa parada? Eu lembro mesmo de uma. Não foi? Eu não lembro qual foi o animal. Esse é um estudo recente, também não vou saber todos os detalhes, mas é um lobo. É um lobo, não é? Guará, não, não é o lobo-guará. Não é daqui, não. Ele não é daqui, não. Eu não sei se é tipo a Austrália, sei lá. Eu lembro, é que ele tinha até ele rajadinho assim. Isso, como se fosse o demônio da Tasmânia, não. Como é que fala? Enfim. Mas esse bicho aí. Isso é uma coisa muito recente, né? A gente não sabe exatamente, eu pelo menos, pode ser falha minha, pode ser que já tenha os trabalhos todos já disponíveis, mas eu acabei não detalhando muito isso. Mas é essa a ideia de você manipular o DNA de espécies próximas, né? E tentar reviver uma espécie que já foi extinta, né? É o que se pensa do Jurassic Park, aquela ideia clássica, né? Do mamute.
Olha, do primeiro filme. Aqui, eu fiquei curioso agora. Olha, do primeiro filme, com certeza. Não. No primeiro filme, não. Não. Porque Amigo, a maneira. Desiluda. Não, pelo menos da maneira que eu lembro que eles falavam no filme que desenvolveram o negócio, né? Existe hoje em dia uma outra abordagem que seria mais possível, vamos dizer assim, vai? Sim. De você conseguir alguma coisa do tipo. Mas isso ainda tá mais para especulação, acredito eu ainda. Mas são todas as inovações que a gente consegue cada vez mais, entendendo o DNA e ter técnicas que a gente consegue manipular para, se isso é viável fazer, se deveria ser feito, a gente entra toda uma discussão importante também. É importante reviver um mamute? Tipo... Né? Por quê? No Jurassic Park tem essa discussão, né? Que ele fala assim: dinossauro e homem estão distantes um do outro há milhões de anos. Sim. É interessante. Pô, mas pra quê? Qual seria o caos em botar eles dois juntos novamente? Então, assim, aí você entra numa outra. Tem coisa que outra questão, questão, né? Motivo. Ética e etc. Várias outras questões, mas. Porque isso seria pra quê? Pra, tipo assim, comerciar, né? Ou comercialização, né? Tipo, exibir em zoológico, ficar preso. E não algo de natureza selvagem aberta, né? Acho que é mais acho que, sei lá, acho que é mais coisa de ego, viu? Coisa de, de alguma forma. Não, é interessante pela técnica em si, pelas possibilidades que você pode ter, mas você tem que ter uma questão, o quanto que isso é viável, né? Não, será que a gente pode testar isso de uma outra maneira? Nem eu citei a clonagem, né, da Dolly. Sim. Né? Hoje, aí começaram na época discussões de clonagem humana, até que surgiu a novela que você falou, né? Será que isso era interessante? Será que era a melhor técnica? Você tem toda uma discussão além da biologia que esses temas acabam gerando, né? E quando envolve essa parte de ética é foda. A gente tem que pensar em tudo. A gente é uma espécie no meio desse monte de espécies. O que a gente vai fazer aqui, né? Então aí você tem toda essa questão também para ser. O capitalismo sempre sobrepõe a ética. Exatamente. Não tem jeito. Falam que não iam fazer, aí fazem, empacotam e vendem. Tem coisa que é complicada, né? Porque você fica tipo assim, pra quê? Tem, obviamente, importâncias na tecnologia, você testar algumas. Só que você pode testar também outras coisas para ver se. Que seriam muito mais viáveis. É isso, que seriam muito mais viáveis. E em casos como esse, pelo menos em minha opinião particular, em caso de dinossauro, em caso disso e aquilo, eu ainda acho que seria tipo ego. Tipo, eu sou capaz de fazer isso. A criação, entendeu? Eu sou capaz de criar aqui um código para ter um dinossauro no mundo, tipo. Isso aconteceu em várias outras situações lá também. Um pesquisador chinês, um tempo atrás, disse que tinha feito um mecanismo genético específico lá que tinha conseguido resolver algumas questões, mas não mostrou trabalho, mas aparece em público. Então, tudo tem que ser pensado, né? Você tem que pensar na questão biológica, de como você consegue manipular o DNA em si, mas a questão ética não pode escapar disso. Influenciar. Nossa pizza chegou. Inclusive, vai lá, vai pegar mesmo, que daqui a pouco a gente vai comer uma deliciosa pizza da La Forneria. Já experimentou? Já. Tudo vai acabar em pizza aqui também hoje. Claro, sempre. Então, quando você vai tocar em determinados assuntos, você consegue ter uma troca legal com os alunos e tipo assim, instigar eles a irem atrás, tipo assim, na área da pesquisa e tudo mais. Você consegue fazer isso? Olha, não sei se eu consigo, mas a intenção é sempre essa, né? Sim. Tanto na pesquisa quanto sendo professor, né? Eu acho que o mais importante, eu acho que a função do professor é instigar e fazer o aluno se perguntar sobre as coisas. Sim. Né? Então, eu acho que isso é o importante. Então, a intenção é sempre essa, fazer o aluno despertar para algum assunto específico, ou potencializar a criatividade dele para pensar sobre os assuntos, se questionar. Acho que eu sempre falo isso, é importante se questionar. Você pode ter várias verdades na sua vida, achar isso ou aquilo, mas você tem que se questionar, né? Isso serve para a ciência, serve para a vida, serve para qualquer coisa. Para tudo. Então acho que a função do professor e do pesquisador é exatamente estimular isso no aluno. Uhum. É o que eu tento fazer. Se eu consigo, eu já não sei, mas a ideia é sempre essa. Ah, você nunca teve um depoimento de falar, nossa, Servini, você realmente mudou o meu olhar sobre isso e tal? Vai dizer que não? Não, às vezes tem, sim, mas e isso é muito legal. É muito legal. Tem gente que fala, nossa, eu fui pra essa área porque assisti aquela aula sua sobre um assunto, isso me interessou. Isso é motivo de muito orgulho, não, inclusive. Isso é muito legal. Muda a vida da pessoa, não é? Eu tenho uma pergunta que, assim, eu sempre tive uma curiosidade. Dos últimos anos pra cá, a gente, principalmente depois da pandemia, que ficou muito evidente, essa questão de vírus surgindo de animais.
e vírus perigosos. A gente teve na época a AIDS, nos anos 80, que diz que surgiu do chimpanzé, do macaco, não foi? Isso. Depois teve o Ebola, não é isso? Que também foi conseguido conter, que também se espalhasse. Ia ser fatal, Ia meu fatal. Deus do céu. Teve a Covid, né? Muitos outros que... E muitos outros, né? Tal, que a gente até às vezes ignora. Eu queria te perguntar o seguinte: isso é uma tendência que a gente pode esperar o que desses próximos anos? Será que daqui a alguma década ou duas vai chegar a vir um vírus que vai acabar de ver que esse aí não vai ter jeito? Olha, o que pode acontecer, pode, né? Isso... Tipo a peste, né? O que eu percebo e já vi alguns pesquisadores falando, tem muito a ver com desmatamento, né? Desmatamento e a grande quantidade de pessoas que existem no mundo em regiões específicas. O Ebola não teve o efeito que teve a Covid porque ele surgiu numa região que tem uma densidade populacional muito mais baixa do que, por exemplo, na China, né? Porque o vírus precisa ser passado de uma pessoa para outra. Entendi. Então, o desmatamento, a gente percebe e alguns pesquisadores falam que vão potencializar cada vez mais surgirem novos vírus. Mas por quê? Por quê? Por que o desmatamento? Porque o desmatamento em si... então, eu não sei te falar exatamente, mas eu acho que... Seria questão de mudança de habitat? Não necessariamente, eu acho que o desmatamento associado a uma maior aglomeração de pessoas, né? Ah, tá. Né? Então, porque você tem alguns vírus que estão em algumas regiões lá... Que tá lá quietinho. Não vai ser passado para frente, né? Não vira uma pandemia, né? Porque você precisa... né, de gente para que isso seja passado, né, pensando no vírus em si, né? Então eu acho que tem um conjunto de coisas. O que eu lembro de ter visto bastante na Covid está relacionado a isso, né? E comparando com o Ebola, por exemplo, né? Aonde surgiu a quantidade de pessoas que tem e o poder. E outra coisa, o Ebola ele é muito mais letal do que a Covid, né? Então a tendência é que ele acaba se espalhando menos, principalmente com menos gente próximo de onde tinha. Não tem nem a chance de espalhar, né? Porque exatamente. A pessoa já... Então você tem vários outros vírus que já surgiram, que surgem. Você tem essa possibilidade, essa mudança de um bicho pra gente não é uma coisa comum de acontecer, mas acontece, né? Então você tem, e não só de uma espécie de animal pra gente, né? Você tem de outras espécies de animais para outros animais também, né? Você tem o pessoal que trabalha com felinos, né? Você tem é quase uma AIDS felina. A FIV. Né? FIV, exatamente. Que muitas vezes... Tem a FIV e a FeLV, né? Na verdade. Isso. Em lugares na África que você tem convívio de gatos domésticos e animais e outros felinos selvagens. Não, porque eu tenho 9 gatos. Então, mas, né? Pode ser que se um dia aconteça essa troca de hospedeiro, você pode... Uma espécie de felino ser eliminado por uma troca de hospedeiro, vamos dizer assim. E tudo isso seria evolução, no caso do patógeno, né? Do vírus. Sim, tá uma mudança, né? Exatamente, mudança. Se isso aumenta a chance dele ser passado para mais, né? Isso é evolução por seleção natural que a gente chama. Mas aí entramos na parte técnica. A lei do mais entramos na parte técnica, mas tem a ver, tudo isso tem tudo a ver, né? Desmatamento, aumento de pandemias, isso tem tudo a ver. Tudo a ver. Sabe do que eu lembrei agora? Eu lembrei daquela notícia do pessoal em excursão na Antártica, alguma coisa assim do tipo, pegando o gelo e comendo assim. Véi, imagina. É outra coisa, né? Você tem muito com essas geleiras descongelando, você vai ter muita vida ali que... Exatamente. Agora, o que leva uma criatura a pegar o gelo lá, ó, cavocar lá, ó, pá lá, e botar na boca, assim, sabe? Raspadinha. Tipo isso. Raspadinha de vírus que nem sabe que existe ou alguma coisa assim traz. Essa questão do Covid. Quem teve aqui foi o Dr. Ícaro Nunes, médico infectologista. Vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhadinha. E ele falou bastante sobre a questão da Covid, né? Sobre a questão da pandemia, né, tal. Mas eu queria, assim, te perguntar, na sua área, você, na época, acredito, durante a pandemia, você deve ter se aprofundado um pouco, né, de como surgiu. Teve aquele zum de negócio de um morcego, é verdade aquilo? Então, ficou entre morcego e pangolim, né? Exatamente. Morcego e o quê? Pangolim, lembra, parece um tatu, mas é da África, é um bichinho todo... Tá, parece um tatu. Todo com uma armadura, assim, né?
E aí os estudos estavam tentando indicar, né? Se era o morcego ou o pangolim em si. E se eu não me engano, o pangolim foi o mais provável em si, né? Mas de qualquer forma é isso, né? Às vezes acontece, não é normal disso acontecer. Como foi o ciclo? Como foi que aconteceu? Como é que foi? Geralmente saiu fezes, dele? Não? Então, aí tem gente que fala que pode ter escapado de um laboratório específico, né? Aí você tem o pico inicial, né? Não se sabe exatamente aonde as foi. Teorias teoria da conspiração. Aí tem né? exatamente. A parada da China, do laboratório. Agora, realmente. Mas às vezes acontece, essa troca de hospedeiro. Não é comum, mas às vezes acontece. Agora, realmente, eu tinha visto na época uma reportagem em que dizia sobre essa questão de um cientista lá chinês já ter tido alertado há anos atrás, eu não lembro se foi 2014 ou foi 2016, alguma coisa assim, sobre o vírus da Covid. Não sei se especificamente da Covid, mas esses vírus estão por aí direto, né? Tem muito vírus por aí, vírus sendo estudado. Também não tem como saber qual deles vai realmente pegar pra fazer o boom, né? Aí depende de várias questões, né? De quão rápido ele contamina outra pessoa, quão menos letal ele é. Quanto menos letal, mais a gente consegue passar para outras pessoas, né? Assim, literalmente, né? Então aí você tem toda essa evolução viral, né? Que é muito conhecida pelos infectologistas e tudo mais, né? O mecanismo que o vírus utiliza em si. Você tem vírus bem diferentes uns dos outros. E não à toa que tem algumas doenças que a gente tem vacina e toma uma vez, outras você tem que tomar mais vezes vacina, porque depende se é DNA, se é RNA, várias variações que existem, né? Mas a questão é que nesse contexto global que a gente está hoje, com o desmatamento, com esse consumo exacerbado e tudo mais, a tendência é que a gente tenha cada vez mais situações desse tipo. Descobertas, né? Surpresas. Da maneira mais desagradável possível. Ai, quando é esse assunto, eu sempre fico pensando só na parada das geleiras. Porque, imagina, o tanto de vírus, o tanto de coisas congeladas que vão chegar. E vão chegar, tipo assim, no mundo todo, né? Porque é no mar. Tem que ver o que vai sobreviver, né? E tal. Não é isso? A questão é que tem um desconhecido, tem coisas desconhecidas ali naquele meio, né? O que isso pode acontecer pra frente ou não, aí depende de muita coisa, mas de qualquer forma a gente vai pagar o preço pelo jeito, né? Vamos para um rápido intervalo? Bora, porque agora no nosso... cheiro aqui. Eu tô. No próximo intervalo eu quero polemizar. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Comer. Vamos comer. Comer. Dois Pontos Podcast. Mais do novo, menos do mesmo. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Estamos de volta agora em nosso segundo bloco, depois de ter comido uma pizza deliciosa. Hoje tivemos qual sabores? Tivemos calabresa com acebolada e portuguesa com pimentão. Porque tem empresas aqui na cidade que botam pizza portuguesa sem pimentão. Gente, isso é um pecado demais. Gostou da pizza? Muito boa, gostei. La Forneria. Na mãozinha. Então, no primeiro bloco, a gente conversou muito sobre essa questão da parte tanto de universidade e tudo mais. E agora eu quero falar sobre a sua questão de ser um viajante, um itinerante, quase um cigano. Cigano aí, né? Parece de cigano, né? Mais de 60 países aí já visitados. É mesmo? And counting. Porque ainda vão ter mais, né? Agora me fala. Como que você consegue
ou se você já pensou nisso, ou se você já faz, inclusive, associar todas as suas vivências de viagem com o modo de você dar aula, as suas experiências e tudo mais. Você faz isso? Sim. Acho que a experiência de viagem serve para tudo, né, na vida, né? Para sua vida e para as coisas mais específicas, né? E eu acho que sim, você tem um aprendizado cultural muito grande quando você viaja. Você vê em loco, eu no caso que sou biólogo, né, você vai na África lá ver a vida selvagem ali ao vivo, os bichos caçando, é sensacional, né? É uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que o ganho mais é geral, é na vida, né? De você conhecer outros lugares, você quebra preconceitos, você dá valor para coisas menores, mais simples, né? Então o aprendizado é muito grande, você conhece muita gente boa que tem por aí, né? Sempre você chega num lugar que você sempre pensou em ir, você fala, não é possível que eu tô aqui, cara. Você se sente um privilegiado, então é um monte de sentimento. E obviamente, claro que várias coisas a gente acaba levando para a sala de aula, né? Como exemplos mesmo, né? Você está em loco, você viu alguma coisa ali. São vivências. Né? Então eu acho que é sempre válido para tudo mesmo. Eu acho que viajar é a melhor coisa. Desses lugares que você já foi, qual foi o que mais te impressionou? Assim, que você ficou encantado? Assim, pela vida selvagem. Sim, pela vida selvagem. Por tudo. Porque por tudo tem assim, uns lugares mais bonitos, né? Então, eu digo dentro da biologia mesmo. Porque você tem lugares que as praias são lindas, você tem lugar que a natureza é bonita, tem lugar que é a vida selvagem. A questão da fauna, né, tal. Eu acho que essa viagem que eu fiz pela África, eu fiquei 60 dias viajando pela África. Mesmo? E fui por terra, né? Era um caminhão, era um caminhão adaptado com uma carroceria de ônibus assim. E aí conheci um grupo lá em Cape Town, na África do Sul, e a gente foi até o Quênia, né? Foi 10.200 quilômetros, né? Tudo isso. Sim. Foi África do Sul, Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Malawi, Tanzânia e Quênia. Isso só me lembra, sabe o quê? Aquele filme A Sombra e Escuridão. Sim. Já assistiu? Sim. Gente, assista esse filme, é muito bom. E aí, como você viaja por terra, então eu acampei no Serengeti, pra quem gosta de vida selvagem, né? Então, o que é Serengeti? Serengeti é um parque nacional. Todos esses documentários que você vê lá na África, a maioria deles é no Serengeti. Você vê lá o guepardo caçando, o leopardo caçando. É como mostram mesmo? Mas só que, obviamente, de uma maneira mais lenta, né? A gente vê lá um videozinho de um guepardo caçando, eu vi um guepardo caçando um impala lá, demorou como 1h30 parado esperando ele dar o bote, né? E não tinha perigo não de atacar vocês? Tava longe? Tava meio longe, mas assim... Os caras ficam armados, né? Não, assim, é tudo meio organizado. Você não pode sair do carro, né? Tava no carro. Aqueles carros de safari, né? No safari. Pensei que você tava literalmente acampando mesmo, com a barraca. Não, acampar a gente acampa também, mas aí você no acampamento você não sai andando à noite na África, né? Que você vai simplesmente trombar com um elefante, com um hipopótamo e não vai dar certo. Os acidentes que acontecem nessas viagens é quem quer sair por aí sem seguir essas instruções, Falam né? muito sobre essa questão de acidentes com elefantes, né? Por conta disso. O pessoal acha o elefante bonitinho, sai e vai dar um abraço no elefante. O elefante é violento. O elefante é muito violento. Mas, assim, violento nesse sentido, né? No ambiente dele e tudo mais. Claro. Mas hipopótamo, tem muito acidente com hipopótamo também lá. Assim... Mas eu acho que essa viagem na África por terra foi sensacional, porque passei por todos esses países, né? E cada um tem uma coisa interessante, diferente. E aí você poder ver um bicho caçando, assim, é impressionante. Peraí, nessa questão de acampamento e cobra, serpente... Então, é o guia clássico de que você vai acampar. Sua barraca tem que estar fechada o tempo todo, né? Porque se você deixar a barraca aberta, vai entrar algum bicho. Mamba negra, exatamente. Então, assim, aí você tá acampado à noite no Serengeti, você fica ouvindo aquela gritaria daqueles bichos, é uma coisa sensacional, cara. É uma experiência, claro, né? Eu ia. Em Botsuana eu acampei, tava num acampamento assim, o elefante passava a 30 metros, assim, da sua barraca. Então, assim, isso foi sensacional. Você falar o céu, aquele céu estrelado, sem luz... eu acho que em termos de vida selvagem, assim, essa viagem foi sensacional. A África, né? Isso, a África, todos esses países aí, né? E foi sensacional, é muito legal, valeu muito a pena. Meu Deus. Isso é de arrepiar, isso eu quero fazer de novo. E eu ainda parei antes, a viagem total era para ser
60 dias. Eu fiz 42 dias nessa viagem, depois eu segui pro Egito. Por isso que eu falei que eu fiquei 60 dias, né? Mas essa viagem inteira ainda para Ruanda e Uganda, para ver os gorilas na montanha e tudo mais. Mas como eu tinha um outro cronograma, eu acabei parando uns 42 dias ali. Uma pergunta, você é vegetariano, vegano ou carnívoro? Eu sou carnívoro, mas que não como tanta carne, mas eu sou carnívoro. Mas eu sou... Pergunta isso, que você é um biólogo, vai pra carnívoro. Mas não tem como. Você vai em alguns lugares, assim, a gente tem que provar a comida dos lugares, tem umas coisas exóticas. Você tem que estar imerso ali na experiência. A comida mais exótica que você já... eu acho que exótica sempre cai pros insetos, né? Os insetos, os aracnídeos. Aonde foi? Na China? Na Tailândia. Na Tailândia eu comi o famoso escorpião lá, né? Foi aquele escorpião preto? Escorpião preto. Qual o gosto de quê? Gosto de grilo. Gosto de... Qual é o gosto de grilo? Qual é o gosto? Gosto de grilo. Então, eu sempre falo, quando me pergunta, lembra aquela casquinha do camarão. Mas lembra. Mas o camarão por dentro é mais gostoso do que o escorpião. Mas grilo é bom. Grilo fritinho, com cerveja. Vou te falar que não vou negar que é bom mesmo, viu? Tipo uma pititinga? Eu ia falar isso. Uma pititinga. Uma pititinga, exatamente. É mesmo? Mais ou menos, A casca do escorpião é tipo uma pititinga também? Frita, bem frita? Aí é mais do camarão frito, vai. Mas lembra mais daquela casca mais durinha, assim, aquela casca. Já comi umas larvas. Essas coisas acho que são as que mais... Você comeu vivo? Não comi vivo. Eu comi ela refogadinha, né? Caranguejeira? Caranguejeira nunca comi. A caranguejeira não comi, também tem umas baratonas bonitas lá, mas também não comi, não. Aquela barata d'água. Meu Deus. Por que você não comeu? Não quis? Eu achei que tinha comido escorpião, né? A gente não pode arriscar tanto também, né? Vamos comer um pouquinho por vez. Vai encher com escorpião. Nossa. E lacraia também faz lacraia, tem lacraia lá. Tem. Eu já vi uns vídeos de lacraia no espetinho. No espetinho eu comi coisa pior, provavelmente, sem saber, né? Tipo? Eu fui em Mianmar, lá no sudoeste da África, tinha uns espetinhos todo bonitinho, arrumado, né? Pra vender. Na rua. Mas tudo bonitinho, assim. Mas bonitinho, sim, tinha tipo uns pedacinhos de carne. Espetinho mesmo. Mas bonitinho de organizado, aparentemente limpo ali, né? Você olhou ali, ó. Aí eu falei, vamos escolher algumas coisas aqui, né? Vou evitar porco, umas coisas assim, porque a higiene é meio complicada. Mas aí você pergunta, o que é isso? Não dá pra saber o que é, né? Entendi tudo. Aí apontei que era esse, acabou. Aí, na hora que voltou pronto, começou a chover, aí eu acabei ficando perto mais da mesa do pessoal de lá mesmo. E aí comecei a comer tipo uma costelinha assim, pequena para ser de um porco, grande para ser de, sei lá, alguma outra coisa, né? Aí eu sei comer, resolvi perguntar. Eu perguntei para um morador de lá, o que é nessa aqui? Aí ele fez, rato. Pois eu não sabia, né? Porque lá na Mianmar você tem uns ratos do tamanho de um cachorro. Maior que a ratazana. É absurdo os ratos que tem lá. É mesmo? Morcego parece não deve ser maior que as ratazanas que existiam na rodoviária de Salvador. Essa eu não cheguei a ver. Eu já vi uma que é maior que um gato. Mas lá era muito grande. É conhecido pelos ratos gigantes e pelas raposas voadoras, que são os morcegos gigantesco, sempre falo. Morcego eu já vi. Inclusive tem aquele morcego rei, né? Uma espécie, né? Que é grandão. Então, pode ser algum tipo desses que a gente chama de raposa voadora. Que era o nome. Não tá falando de Batman, não? Não, você passa nas árvores lá em Mianmar, que nem a gente passa aqui, os morceguinhos voam perto da gente. Lá esse passa voando, parece que é o Batman bêbado passando voando do seu lado. Impressionante, é muito grande. Eu lembro desses morcegos falando na abertura do filme Indiana Jones. Não sei se você se lembra que tem uns montes de morcego que voa. Que Spielberg falou que na época um dos produtores falou que nas cavernas, um produtor local, naquela caverna tinha uns morcegos gigantes que acho que é morcego rei, alguma coisa assim, não sei. Eu assim. fiquei com isso na cabeça. Aí eles afugentaram pra poder fazer a cena. Cara, é muito morcego e grandão, velho. No Camboja você vê aquelas árvores e os morcegos tudo pendurado, parece uma árvore de morcego. Não, muito gato grande. Pendurado. Um gato, um tamanho de um gato pendurado. É o que? Na árvore. Um morcego. Um morcego. Mas sempre tem, assim, no cardápio coisas, né, variadas. São típicas o escorpião mesmo na Tailândia é uma coisa meio pra turista, assim, porque foi algum momento específico que teve, porque a comida tailandesa é maravilhosa. Deve ser até feito de Doritos, a galera lá monta como se fosse escorpião. Eu tenho um vídeo com 4 escorpião vivos no meu braço, lá na Tailândia. Eu tenho um vídeo
Eu resolvi. Falei pra moça, bota. Ferrão mesmo? Isso, falei, bota um aqui. Aí a moça colocou 4. E falei, já não era uma boa ideia, tá? Em Bangkok. Tudo bom. Em Bangkok, preto. com 4 escorpião daquele grandão preto. Mas eram perigosos mesmo? Não, eles são bons, acho que são bonzinhos. Pra mim foram bonzinhos, né? Não, porque eles podem cortar garra, cortar ferrão. Não, mas que eles não são agressivos, assim, não. Então, assim. Não, na verdade. É sobre isso, que geralmente os menores são tipo o escorpião amarelo que tem aqui, né? Que é endêmico. Que é o típico daqui. São mais agressivos do que escorpiões pretos grandes. Mas de qualquer forma, não peguem escorpião. Deixa escorpião na deles. Fica aí o alerta. E tu já viu a história do escorpião? É um bicho peçonhento. Aqui. Que bicho fila da mãe Me pra picou poder aqui. morrer, né, velho? Ele pode ficar 1 ano sem comer isso mesmo? Sem se alimentar? Agora, eu não tenho. Tipo a não barata. sei te falar. Eu ouvi mas falando que ele pode ficar 1 bichos são ano sem se bem- alimentar. Sobrevive São a bem uma doidos. bomba, né? A bomba nuclear, a barata barata, sobrevive, né? A barata, né? A barata Cara, sobrevive. Agora, voltando aí, você falou que estava na África e tal, eu lembrei que existem algumas pessoas que gostam de criar animais exóticos. Lince, tigre. Eu sempre vejo os vídeos dos caras criando. Como é tirar um animal desse do habitat? O instinto não fala mais alto, não, pra ele atacar alguém? É totalmente errado, né? Não se deve Você fazer já viu esse os tipo de vídeos, né, coisa. que os caras criam tigre em casa, Já vi, pantera? Tem já uns vi lince algumas mesmo. coisas assim. Geralmente isso deve pegar quando filhote, né? É isso, Mas mesmo, isso- pegando quando filhote. O instinto não fala mais alto? Depende eu da acho situação. que é complicado, né? Assim, primeiro que tá tudo errado, né? Vamos começar por aí. O bicho tem o lugar dele, deixa ele lá. Né? Mas existe esse comércio, né? Infelizmente, né? E em vários lugares é legalizado ainda, né? Mas assim, são animais que você pode correr um certo risco, né? Ter um tigre na tua casa. Acho que é complicado, né? Teve uma época nos Estados Unidos eles estavam tendo chimpanzés como pet. Oh, gente. Só que o chimpanzé é um bicho muito forte e tudo mais. Aí começou a ter vários acidentes nos Estados Unidos. E aí começaram a soltar chimpanzé nos Estados Unidos. Uma vez está virando um problema de um bicho que não é de lá, que não é um pet. Na rua. Então, e aí de chimpanzé, acaba quando o macho chega na maturidade, hormônio igual a gente, né? E Mas aí. ele tem um máximo de altura, né? Ele não cresce muito. Tem, mas ele é muito mais forte que a gente mesmo. Ele. Mesmo sendo menor. Sim, mas é mais no sentido que não é um bicho para ser um pet, né? A grande lição é essa. Mas é ego, né? Então tem umas coisas assim. Sei lá, algo subjugar diferente. uma espécie. Eu não acho legal, não. Eu acho muito errado, na verdade. Deixa o bicho lá no ambiente dele. De subjugar a espécie, eu lembrei. Tinha um filme, você deve ter assistido. Minha referência aqui é filme. Viu? Sim. Cinéfilo. Nas Montanhas dos Gorilas. Você já assistiu? Acho Da que, Jane Foster. Sim, já vi esse filme. A história dela, história dela. Que história. É. Ela era louca apaixonada por gorilas. Louca apaixonada por gorilas. Mas, inclusive, ela brigou com os grandes políticos, presidentes, tudo para poder manter a aldeia ali dos gorilas, né? O habitat deles ali, né? Do gorila e tal. Aí, resultado, ela foi morta por um gorila. Ela foi. Pro gorila? Foi. Eu pensava que ela tinha sido assassinada pelos caçadores, mas não lembro. Ela foi. Os caçadores estavam caçando ela e tal, mas ela isso. foi morta por um gorila. Como? Porque ela vivia na mata. Junto com os Junto com os gorilas. gorilas. Pra estudar, né? Estudar gorilas, comportamento, tudo você vive. Foi muito comum esses estudos na década de 70. Inclusive, esse 60. filme é com a atriz, aquela Sigourney Weaver. Eu lembro, eu assisti faz um tempo, bastante tempo, mas eu lembro assim. Tinha briga com os caçadores mesmo, resultado. Mas ela mostrava a questão do. Você falou aí do subjugar, que o gorila, o rei, né? O principal ali, né? Prateado. Você tem que fazer reverência, né? Pra ele baixar a cabeça e ficar. Você não pode ficar olhar no olho, né? Quando tem essas visitas, né? Tem essas visitas lá em Uganda, principalmente, para ver os gorilas na montanha. Você fica assim. Você fica próximo, mas você tem que seguir de novo várias regras. Você não pode encarar um gorila daquele. Você tem que ficar meio quieto. Se ele chega e mexe você fica quieto, né? Você tem que ser Gente, inferior que a ele. medo, não, mas que não é isso? medo. Tem que ser... É questão de Porque ele intimidação, ele não né? aceita que você enfrente ele. Né? É a comunicação social da espécie, né? No caso dos gorilas, os prateados lá, são os que comandam. Né? Então, o desafio de um macho para outro macho é sair ou fazer os comportamentos de sou mais forte que você, bater no peito e tudo mais. Quando não tem conversa, sai na pancada, né? Então, assim como a gente tem a nossa comunicação corporal,
quis falar, a pessoa tá triste, olha como ele tá corpo, né? Sim. Esse tipo de ação, para ele talvez seja de embate, né? Já chegou perto de algum? Então, de gorila não, foi essa viagem que eu acabei parando antes, que eu acabei indo pro Egito e acabei não seguindo até o Uganda, acabei não vendo. Mas é uma coisa que deve ser sensacional. Porque assim, tem os biólogos, né, que são apaixonados por animais e tal, e tem alguns que são tão apaixonados que convivem como ela e tal, e tem aquele australiano que eu até comentei contigo. Sim. Eu não lembro do nome dele, que ele é tão apaixonado que eu tinha um programa na TV dele, né, que tipo esses... Tipo Richard. Programa de tipo assim, mas ele foi morto por uma arraia. A arraia teve uma ferroada nele, lembra? Tá, sim, eu já vi essa notícia já. Assim, assim, tem uma abordagem muito invasiva com os bichos. Eu não gosto muito desse tipo de abordagem, né? Então você tá falando de animais, né? É isso, você tá sujeito a esse tipo de coisa. Você tá lá superestimulando o animal, estressando o animal, pode acontecer algum tipo de acidente. Eu não gosto muito desse tipo de abordagem. Eu gosto mais da... Conhece aquele senhorzinho da BBC, o David Attenborough lá? Ele tá aqui, o bicho tá ali, ele fala, olha, o bicho ali é assim, assado, sai de mansinho, né? Não estressa o bicho, eu acho que é mais... Eu gosto mais de uma abordagem assim. Quando você tem uma coisa mais invasiva, você corre um risco, né? De por exemplo, no caso dele, uma fatalidade, né? Mas, como foi? Como aconteceu? Né? Mas, e foi bem no coração, não foi? Foi próximo do coração, se eu não me engano, e aí... Ele tava na água? Eu não lembro detalhes, mas... Ele tava num tanque, eu acho, alguma coisa. Não, ele tava assim, tipo num... Como é que chama? Na margenzinha, assim, um negócio bem... Aí ele foi mergulhar com as raias e tal. Aí ele foi fazer não sei o que diabo foi que ele fez, ele pegou nela, alguma coisa, que ela deu uma ferroada. Tem um vídeo que mostra. Tem um vídeo. Ele foi... Mostra tomando a ferroada. É que aquela história, né? Para programas, para atrair gente, quanto mais você manipula o bicho, mais atrai a atenção do público, né? Sim, a curiosidade. Dentro da biologia não é a maneira correta de se fazer, né? Mas aí você entra em outra questão, né? A questão é televisão e tudo mais, aí eles têm... tem que forçar um pouco. Então isso acaba sendo sujeito a isso. Quando você está com um animal, né, silvestre, selvagem e tudo mais, você corre o risco de ter um acidente se você estiver estressando ou manipulando um bicho que não era necessário, né? Falando sobre essa questão de visão, assim, você teve alguma experiência em campo, né? Que mudou a tua visão, alguma teoria, algum conceito teu nessa parte biológica? Olha, eu acho que mais... Eu acredito que mais na parte social mesmo, na parte de... Como eu disse, viajar é muito... aborda muita coisa, né? Eu acho que a gente acaba mudando paradigmas, pensando de uma maneira diferente, não só, obviamente, em relação à vida selvagem, aos animais em si, mas principalmente pelo lugar, né? Pelas pessoas, pela maneira que você convive. A gente, às vezes, não sabe nada sobre um país ou tem aquelas ideias pré-formadas sobre um lugar e você chega lá, a abordagem é completamente diferente. Né? As pessoas são super, sabe? Então eu acho que isso é o que mais... Você nunca volta a mesma pessoa quando você viaja, né? Principalmente se for com a cabeça aberta para absorver, né? Porque se você for lá só como um simples turista, o cara vai lá na Zâmbia e vai almoçar numa rede de fast food. Não adianta. Você tem que... Qual a sua próxima viagem aí? Tá programando? Vai pra onde? Vamos ver, se der tudo certo, novembro aí eu tô querendo ir pra Índia. Índia e Nepal. Amor, tá ouvindo, né? Depois você vai... Depois a gente vai sentar pra tomar uma cerveja. Mas eu prefiro comer escorpião do que comer aqueles bolinhos. Aquele feito na rua, né? Feito no sovaco. Né? Nossa. Aí na Índia a parte de alimentação é bem doida mesmo. Falando sobre essa questão de experiências, né? E esse colar? Esse aqui? Conta a história desse colar. Não, esse aqui foi do Brasil. Esse aqui é eu conheci o cacique dos Calapala, o Faremar. Conheci ele há uns 20 anos atrás em São Carlos, que tem um amigo meu, São Carlos, que sempre trabalhou com eles, né? E trazendo para o Sesc, para mostrar cultura, etc. Mas eu conheci o Faremar há muito tempo, há uns mais de 20 anos atrás. E agora em janeiro eu encontrei ele de novo. Estava em São Carlos nas férias e ele estava nessa casa do mesmo amigo. E aí ele estava com esses colares aqui, né? Aí eu fiquei doido, né? Ele que fez? É a tribo dele, né? São os Calapalos, lá do Alto Xingu. E aí achei maravilhoso. Tem algum significado? Ele te falou do que se tratava? Não me falou, é mais
Clássico beleza mesmo, exatamente. Né? Tem uns que lembram mais uma coral, só vermelha, mas esse aqui lembra também, né? Esse lembra também. É mais o que eles usam lá e, obviamente, hoje em dia eles às vezes dão de presente. Sim. Né? Ou às vezes até comercializam também, né? Hoje em dia tem de tudo. Precisa, então, né, também. Então, nossa senhora, que eu coloquei no pescoço, falei, não, já era, esse aqui, brigadão, é meu. E eu acho bem legal. Qual foi o local, assim, mais longe que você já visitou? Longe. Eu acho que longe de distância mesmo. Ou mais difícil, né? Também de acesso. Não, longe. Eu gostava mais longe. Longe em termos de tempo de viagem, acaba sendo a Austrália, né? Acaba sendo a Austrália, porque a Austrália é longe demais. Você viu muita aranha lá? A Austrália. Não, eu vi. Na Austrália eu vi muito canguru. Mas dizem que tem muita aranha lá. Não, tem também. Eu fui pro lado. Eu não fui pro lado tradicional da Austrália, lá que tem, né? Da Sydney e tudo mais. Eu fui pra outra costa ali, em Perth. Né? E ali eu vi tem um bicho que chama Equidna, parece um porquinho espinho, mas é um mamífero, mas é aqueles mamíferos que botam ovo ainda, sabe? Tipo um ornitorrinco. Exatamente, eu vi na estrada ali, nunca tinha visto. E canguru, meu Deus do céu, canguru você vê toda hora. A gente alugou um carro lá quando a gente foi e teve que fazer um seguro para atropelamento de canguru. A pessoa falou, se você sair depois das 6 da tarde, você vai atropelar um canguru. Então viaja até as 6 e para. E quase atropelamos um canguru. É mesmo. E assim, muito canguru atropelado nessa. Tem muito canguru. Mas assim, tirando o lado triste do negócio, mas eu acho que em termos de distância é isso. Mas assim, já tive viagem muito longa. Às vezes você vai por exemplo, Camboja, aí você tem que pegar e ir pra Tailândia, da Tailândia descer. Né? Mas então, aí é mais em relação a translado, né? Assim, eu tô falando. O sentido de longe que eu falei era de longura mesmo. A Austrália é muito longe, a Islândia é muito longe. Se a gente for pegar do Brasil pra Islândia, a Islândia é bem longe também. Sim. Né? Então. Qual dos países realmente foi o primeiro que você falou assim: eu quero conhecer, eu preciso conhecer? E você foi? Olha, o primeiro que eu conheci foi a Bolívia e o Peru, os dois primeiros. Mas isso eu tinha em 2002. Tinha acabado de passar no mestrado, juntei 3 bolsas de mestrado, que era R$700 na época. E aí fui de ônibus e trem da morte, né? Você pega o ônibus, vai até a fronteira, aí tem o trem da morte. Como é o trem da morte? O trem da morte ele liga ali da Porto Quirrara, que é a fronteira do Brasil com a Bolívia, até Santa Cruz de la Sierra. São acho que 300 quilômetros, mas demora 19 horas. Tiroteio é o quê? Aí tem várias versões, se não me engano, tinha uma época que teve uma epidemia, teve coisa de febre amarela e carregavam lá de pessoas. Teve história de ser uma viagem perigosa mesmo. Tem algumas versões. Eu fiquei mais com essa da parte da febre mesmo, que eu acho que fez mais sentido. Melhor, né? Isso agora nem sei como que tá, porque não sei se existe essa linha ainda ou se estão com ônibus. Mas foi isso. E eu fui pra Machu Picchu, né? Fui pra Bolívia. Então, no caso, seu sonho era conhecer... No primeiro foi Machu Picchu. E foi uma viagem toda por terra também, sem avião. Fiquei um mês viajando. Foi demais. Machu Picchu é um lugar clássico, né? Um dos clássicos. Nossa, deve ser muito mágico, muito legal. Sei lá. Machu Picchu foi muito legal. Mas você tem muito lugar interessante. Todo lugar é interessante, né? Sim, sim. Eu quero conhecer a Noruega. Você sair daqui, né? Sair do seu mundo e ir para outros, né? E quando você começa a viajar, você começa a querer ir para os mais diferentes. Você chegar para mim agora, você quer ir para os Estados Unidos ou para Papua Nova Guiné? Eu quero ir para Papua Nova Guiné. Né? Você começa a gostar dos mais diferentes, das culturas mais diferentes. É muito bom, eu acho que vale muito a pena, assim. Aí tá vendo? Eu só fui nos Estados Unidos. E eu não conheço os Estados Unidos. Foi pra ir pra Disney, né? Eu fui pra Nova York. Eu nunca fui pros Estados Unidos, acredita? Foi mesmo. Nunca fui. Nova York é um sonho. Prefiro outras aventuras. Exatamente. Aventuras mesmo, né? Porque lá não é aventura. Rapaz, Marcelão, foi fantástico aquilo aqui. Oh, que bom, também gostei bastante. Foi, assim, riquíssima a nossa conversa, o seu entendimento com a biologia, né? Faz a coisa ficar fácil de ser compreendida. Dá até vontade de fazer biologia. É verdade, não é verdade. Porque ele fala de uma maneira tão rica, assim, tão... E leve, né? Descontraída. Exato. Manda aí uma mensagem pra galera aí, pra quem quiser fazer biologia aí. Ou viajar.
Olha, bom, eu sou biologia, eu sou suspeito, né? Pra mim é a coisa. Fala assim, ó, biologia é vida. Mas é uma coisa maravilhosa. Assim, biologia, na verdade, a gente sempre fala, não é um curso. Biologia é uma maneira de ver a vida, né? De viver a vida, assim, eu acredito, né? Você fica diferente quando você começa a entender e vive a biologia. Eu acho que se você tiver alguma afinidade e gostar, tem que fazer. É claro que as coisas de mercado vão mudando e tudo mais, mas o curso de biologia ainda é um curso muito interessante, porque é um curso bem amplo. Você tem várias áreas de atuação que você pode trabalhar, desde essa parte que a gente está falando mesmo de estar lá na mato, quem gosta disso, ou laboratório, ou área de investigativa, área de análise, né? Você tem muita coisa interessante da biologia. Então, assim, eu recomendo, né? Eu acho que biologia é a melhor coisa que tem. Você é suspeito, juntou a biologia com essa paixão por aventura, né? Por viajar. E viajar é outra coisa também que eu sei que é difícil. Também viajar não é qualquer viagem que precisa de tato com dinheiro também. Tem viagem que você consegue fazer bem tranquilo. O importante é ir, né? E tem que começar a ir. É o primeiro passo. Que comece a viajar pelo Brasil, pela Bahia, depois vai pelo Nordeste, depois vai... Mas vai, sempre que possível. É melhor, eu sempre falo, é melhor você fazer uma viagem do que comprar outra TV, sei lá. Coisa que você não precisa, certo? Você ganha muito mais fazendo uma viagem do que com coisas, né? Você ganha momentos, emoções. Coisas materiais. Lembrança, né? Lembrança, só o Alzheimer tira, o resto ninguém tira, né? Amigo, um abraço, Marcelo. Obrigado por você ter vindo aqui. Vamos brindar. Obrigado por essa, é isso aí. Valeu. Participação. E a gente finaliza mais esse episódio aqui do 2 Pontos Podcast. Voltei. Agora com Júlia fixa. E Dan falou que já semana que vem tu vai vir também. Quero ver. Diz ele, né? Quero ver. Bora Vamos ver. Bora ver. Galera, eu quero mandar um grande abraço para a La Forneria, que nos mandou uma pizza maravilhosa. Foi muito boa, excelente. Luciano e Diego. Diego agora é o pizzaiolo lá. Diego tá agora fazendo arrasando pizza, então, porque estão muito boa também. Tá. Então, gente, um grande abraço para vocês. Muito obrigado aí pela audiência e até semana que vem. Não esquece de seguir a gente em todos os locais, tá bom? Valeu.